noite, que conseguiu, querido, vencer até a vontade de estar em casa para vir celebrar o Senhor. Aleluia! Então, querido, você pode cantar mais uma vez a vitória. Você desfruta de uma vitória. Você, querido, é mais que vencedor. Houve alguém, amado, que venceu e te deu essa vitória. Então é motivo de você declarar, de você confiar, de você realmente se alegrar. Você pode cantar mais uma vez? Essa é minha vitória. Aleluia! Obrigada, Senhor. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória. É a nossa vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Oh, eu e você estamos aqui para agradecermos ao Senhor pelo privilégio, queridos, de ouvirmos mais da palavra dEle. Você se alegra com isso? Estamos aqui para louvar o nome dEle. Estamos aqui para semear, para dizimar, mas estamos aqui também para receber dEle. Amém? E por que que eu vim aqui, amado, para poder cantar esse refrão com você? Para poder dizer a você que está em casa, seja muito bem-vindo a essa celebração. É porque, querido, nós precisamos nos alegrar. Quando decidimos também sairmos da nossa casa para estarmos nesse lugar, precisamos estar aqui plenamente. Não é estarmos aqui, querido, com o nosso corpo, mas estarmos pensando em outras coisas. Sabe por quê? Eu vim, querido, certo de que vou receber da parte de Deus. Você também? Então é com muita alegria que eu quero convidar a ministra dessa noite, a nossa querida professora Lili. Glória a Deus. E quando o Vando me disse, querida, que seria eu para te apresentar, eu sei que não é novidade para vocês, porque eu sempre que tenho oportunidade, eu não perco, né, a oportunidade de dizer o quanto nós somos abençoados pela sua vida quando você está aqui em Mimoso do Sul, quando você está na igreja e no Rema. E aí fica a dica para você que ainda não é aluno: não perca a oportunidade de receber da vida desses mestres maravilhosos. E hoje eu tenho certeza que não será diferente. Nós honramos a unção que está sobre sua vida e queremos sim recebermos dela essa noite. E eu quero dizer para você publicamente que é sempre maravilhoso tê-la como professora, como ministra, como irmã e como uma grande amiga. Vamos orar, agradecendo ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas e pela vida da nossa querida ministra da noite. Pai, como é maravilhoso estarmos aqui. Estamos aqui, Senhor, celebrando, Pai. Estamos aqui te dando graças. Estamos aqui louvando o teu nome. Estamos aqui, Pai, reconhecendo, Pai, o privilégio que temos de adorarmos a Ti, de bendizermos a Ti. E agora, Pai, com muita alegria, estamos aqui também para te agradecer, Senhor, por aqueles que são fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Obrigada. Essa casa, Pai, tem os seus celeiros fartos. Essa casa não tem falta de nada, porque é a tua casa. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos queridos. Obrigada, Pai, nós declaramos a eles uma colheita abundante. E agora, Senhor, nós colocamos, Pai, mais uma vez a vida da ministra Liliane em tuas mãos. Ela tem sido, Pai, um canal de bênçãos e tem nos alcançado poderosamente. Obrigada, Pai. Eu tenho certeza que essa noite não será diferente. Nós oramos já te dando graças por tudo que o Senhor tem a nos falar por meio dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade, querida. Ô, glória, glória a Deus. Graças e paz, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Equipe, pode se sentar, por favor. Equipe de música, muito obrigada. Ô, glória a Deus. Você está pronto para essa noite, irmão? Está pronto para correr? Você me dá 2 horas para me ouvir? Então tá tudo certo. O pastor me deu 2 horas, você me deu mais 2, 4 horas, dá para a gente fazer um negócio. Ô, glória a Deus. Você está realmente pronto para o que o Senhor vai falar nessa noite?
Está com expectativa para o que ele vai ministrar aos nossos corações nessa noite? Sabe, irmãos, eu não sei se você veio com expectativa para o que você vai ouvir da parte de Deus, mas eu posso te dizer que ainda dá tempo de você gerar expectativa, porque Deus ele é especialista em realizar os desejos do nosso coração, em fazer mais do que nós pensamos. Amém, gente? E eu sei que se você colocar a sua expectativa nele, você vai sair daqui abençoado, você vai sair daqui aprendendo alguma coisa, você vai sair daqui edificado. Amém? Ô, Glória, você pode abrir, por favor, sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 3. Eu creio que hoje a gente vai mais para o lado do ensino do que propriamente para uma ministração. Então, a gente vai abrir alguns versículos nessa noite. Não vou abrir demais, pode ficar tranquilo. A gente vai abrir alguns versículos nessa noite. Amém, gente? E eu creio que o que o Senhor vai tratar aos nossos corações nessa noite é mais uma vacina do que qualquer outra coisa. Amém, gente? Oh, glória a Deus. Lucas capítulo 3, no versículo 15, diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Aí eu quero que você vá, por gentileza, lá para João capítulo 1. Eu já vou te explicar tudo, pode ficar tranquilo. João capítulo 1, no versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o quê, gente? Eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de... Pronto, deixa eu te contextualizar com relação a isso aqui. Eu gosto muito de João Batista, irmãos, porque João Batista, ele foi um profeta da antiga aliança, que ele não fez nada que era lícito fazer, nada que ele poderia fazer, mas a única coisa que ele fez a sua vida inteira foi preparar o caminho para que o Cristo pudesse ministrar, evangelizar o povo. Vocês estão comigo, gente? A gente viu em Lucas, no capítulo 3, e vimos aqui em João, no capítulo 1, que Deus falou com o próprio João, que ele, quando ele visse a pomba descer sobre um homem, aquele ali seria verdadeiramente o Filho de Deus. Quando ele visse, né, o Espírito descer numa forma corpórea de pomba, aquele ali era o Filho de Deus. E João tinha plena convicção disso, porque João passa, irmãos, a sua vida inteira pregando Cristo, anunciando Cristo, e quando as pessoas começaram a razoar se era porventura o João, o Cristo, ele falou: gente, vocês não estão entendendo, né? O que eu estou fazendo é batizando com água, isso aqui é água. Vocês estão comigo, gente? Isso aqui nada mais é do que água, mas vai vir um após mim que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, e esse vai batizar com Espírito e com fogo. Além de batizar com o Espírito com fogo, ele também está com a sua pá na mão para inextinguir, né? Para poder trazer juízo sobre o povo. Estão comigo, gente? Então, quando o povo começa a falar: é ele, João vira para o povo e fala: para de olhar para mim, porque isso aqui que eu estou fazendo é natural. Mas vai vir um que vai fazer algo que é espiritual. Amém, gente? Então, você concorda comigo por esses versículos que a gente leu aqui, por esse contexto, né, que eu vim trazendo, de que João ele tinha plena convicção de quem era Jesus. Quando Jesus veio até ele, ele sabia quem Jesus era. Você concorda comigo?
Irmãos, é tão impressionante que no momento em que Jesus de fato vai ser batizado por João, João olha para ele e fala: eu que deveria ir até você e vem você a mim, eu que deveria estar recebendo de você e você vem para receber de mim. E Jesus vira para ele e fala, né, versão a la Liliane, fique quieto que é necessário que se cumpra toda a justiça, é necessário que se cumpra toda a escritura. E quando João batiza Jesus nas águas, o céu se abre, irmãos, o Espírito vem sobre Jesus, a voz de Deus ecoa para todo mundo ouvir: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. João tinha plena convicção de que Jesus, ele era o Cristo, era aquele que o povo estava esperando para libertar o seu povo. Estão comigo, gente? Agora lá em Mateus, abre lá, por favor. Mateus capítulo 11. Oh, glória a Deus. Mateus, capítulo 11. Versículo 2. Graças a Deus eu estou ministrando para a liderança dessa igreja, amém? Isso é bom demais, irmão, isso traz um conforto muito bom. Nada contra ministrar para os outros, mas a gente pode ser um pouco mais específico, amém, gente? Mateus capítulo 11, versículo 2, diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Irmãos, quando eu leio isso, eu fico, meu Deus do céu, o que aconteceu com João para que num determinado momento da sua vida, as suas convicções simplesmente são deixadas de lado? Ele vai pegar 2 dos seus discípulos e vai falar com os discípulos: olha só, vai lá e pergunta para Jesus se ele é aquele que nós estamos esperando, se ele é aquele que nós estamos aguardando, ou se a gente vai ter que esperar outra coisa. Vocês estão comigo, gente? Ele preparou o caminho do Cristo, ele falou que após ele viria um que iria batizar com o Espírito Santo com poder. Ele viu Deus falando com ele: olha, quando você batizar e ver o meu Espírito descendo sobre esse é o meu filho. Ele já tinha comunicado a João antes. Quando ele batiza, ele faz questão de falar: é o meu filho. Mas num determinado momento da vida de João, João olha para a situação e ele fala: vai lá e pergunta se é aquele que nós estamos esperando ou se temos que aguardar outro. Já parou para meditar sobre isso, irmãos? O que aconteceu nessa situação? Por que João simplesmente deixou as suas convicções de lado? Irmãos, eu fico me colocando no lugar dos discípulos. Porque se sou eu nessa situação, depois de João ter pregado o que ele pregou, depois de João ter falado o que ele falou, depois de João ter ouvido Deus falar com ele e todo mundo ouviu. Se eu sou um discípulo de João nesse momento, que João me chama e vira para mim e fala: vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo, eu ia falar: então, João, tem certeza que eu vou ter que ir lá fazer essa pergunta? E, cara, tu pregou isso tanto tempo. Eu vou ter que ir lá mesmo perguntar isso? Eu fico imaginando os discípulos, irmãos, chegando até Jesus e perguntando: Jesus, assim, sabe o que é? Eu não tenho nada com isso. Foi João que mandou. Tá claro isso, Jesus? Tá claro. João mandou perguntar se você é aquele que estava para vir ou se nós temos que esperar outro. E se você for olhar a história, irmão, você continuar lendo aqui em João, você vai ver que Jesus, ele começa a curar, ele começa a libertar, ele começa a fazer algo pelo povo. Ele não responde à pergunta dos discípulos, depois ele só chega para os discípulos e fala: viu? Vi. Então vai lá e conta para João tudo que vocês viram e ouviram. Viram e ouviram o quê? Jesus não respondeu a pergunta, ele só começou a curar o povo. Estão comigo, gente? Por que isso, irmãos? Porque às vezes nós estamos tão convictos daquilo que nós estamos pregando, às vezes nós estamos tão certos daquilo que nós estamos ministrando, mas algumas circunstâncias da vida, às vezes elas se levantam e por conta dessas circunstâncias aquilo abafa o que a gente muitas vezes pregou, o que às vezes a gente ministrou, o que muitas vezes a gente falou, e a gente não consegue ver nada além da situação que a gente está vivendo. Vocês estão comigo, gente? João estava preso, irmãos, ele estava numa condição desfavorável. Quando ele entrou dentro daquela prisão, porque ele estava fazendo o que Deus estava mandando ele fazer. Ele não fez nada de errado para ser preso, não. Mas naquela condição, ele olhou e ele falou: meu Deus do céu, isso aqui que eu preguei tanto tempo, é isso mesmo?
Por que eu estou trazendo esse contexto, irmãos? Porque graças a Deus eu estou ministrando para a liderança hoje e eu posso te dar uma palavra específica. Tá, irmãos, eu sei que muitos aqui estão sendo levantados ou indicados, licenciados como ministros dessa igreja. E sabe, irmãos, como uma boa pessoa que está no ministério já há algum tempo, que está aos pés do pastor Jorge já há algum tempo, e que carrega a visão que a gente carrega, irmãos, eu estou aqui para poder te dar uma vacina com relação a algumas coisas. Eu não quero, irmãos, em nenhum momento que você olhe para um outro lado que não seja esse. Porque, irmãos, se tem uma coisa que eu ouço a respeito de vocês, são elogios. Sabe, irmãos, eu não ouço da família pastoral nada, a não ser que esse povo é um povo bom demais, é um povo que pega junto, é um povo que é excelente. Sabe, irmãos, eu só ouço de fato elogios a vocês, mas quando o pastor me perguntou se eu poderia ministrar hoje, no mesmo momento que ele me perguntou, saltou uma palavra ao meu coração com relação a isso. E sabe, irmãos, você que está sendo indicado hoje, você que é a liderança dessa igreja, irmãos, isso serve para você e também para os outros. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, você não está sendo chamado para ministrar a visão que você quer, você está sendo chamado para ministrar, para ensinar a visão que já foi colocada sobre você. Sabe, irmão, se tem uma coisa que você tem que se lembrar o tempo inteiro da sua vida ministerial, é principalmente aqueles que foram fiéis ao Senhor para ouvir a voz do Senhor a respeito do seu chamado e está te levantando hoje. Oh, glória a Deus! A sua fidelidade, irmãos, primeiramente tem que ser ao Senhor, porque é Ele quem foi que te chamou para uma vida ministerial, Ele quem te capacitou para viver essa vida ministerial, mas você também deve fidelidade às pessoas que estão te levantando. E sabe, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque é uma tentação para a nossa fé, irmãos, quando a gente começa a galgar alguns passos no ministério, a gente começa a ver algumas coisas. É uma tentação para a nossa fé a gente começar a querer impor aquilo que a gente pensa e não aquela visão que nós estamos carregando. Ficou quieto, gente? Mas para que isso não aconteça, irmãos, Deus ele está trazendo para você um lembrete hoje. Lembre-se do dia em que você foi chamado por Deus, o dia que você entendeu a sua vida ministerial, mas lembre-se também de uma pessoa que apostou em você e colocou o nome dele para você carregar por onde você for. Amém, gente? Lá em Efésios tem algo muito interessante. Efésios capítulo 2, abre lá, por favor. Efésios capítulo 2. Entenda uma coisa, irmãos, principalmente você que é ministro. Dessa palavra de estar nos púlpitos e por aí vai. A visão nunca é nossa. Primeiramente, a visão é de Deus. Amém, gente? Segunda, a visão é do ministério onde nós estamos implantados. Amém, gente? Terceira, é a visão do pastor que nos levanta. Amém, gente? Não é a sua visão, mas Liliane, eu penso diferente. Se pensa diferente, fique quieto. O púlpito não é lugar para você falar o que você pensa de diferente. Amém, gente? Oh, glória. Efésios capítulo 2. No versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois... Pela graça somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é um dom, é um presente de Deus. Amém, gente? Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Irmão, se tem uma coisa que é linda no Evangelho, é que nós não podemos fazer absolutamente nada para sermos salvos. Somente aceitar o que Jesus já fez. Vocês estão comigo, gente? É isso que Paulo está falando. Olha, vocês não são salvos pelas obras que vocês fazem, para que essa glória não chegue para você. Oh, glória a Deus. Amém, gente? Pois, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu acho interessante, irmãos, o trocadilho de palavras que Paulo vai fazer. Olha, vocês são salvos pela graça, isso não vem de vocês, mas é um dom de Deus, e não é por causa das suas obras para que você não se glorie, mas você é salvo para as obras, porque Deus de antemão preparou cada uma delas para você andar nelas. Vocês estão comigo, gente? Eu acho lindo, irmãos, que Paulo ele vai concluir no versículo 10 a respeito de que foi Deus quem de antemão preparou, foi Deus quem viu antes de tudo essas obras, Ele nos inspirou, Ele nos salvou, nos inspirou, nos capacitou para que a gente vivesse essas obras. Vocês estão comigo, gente? É tudo por Ele, não é nada por nós. Vocês conseguem ver isso aqui? Ele viu, irmãos, Ele sonhou, Ele imaginou, Ele arquitetou, Ele inspirou e Ele te guiou para fazer cada uma delas. Tudo é Ele, nada somos nós. Amém, gente? Para quê? Para que não haja nenhuma glória, para que não haja nenhum favor não, né? Mas nenhuma glória mesmo, pelo nosso nome, mas que seja sempre toda a glória tributada a Deus. Estão comigo, gente? Agora, o lindo dessa história aqui, desse contexto aqui, é que Deus sonhou, Deus imaginou, Deus arquitetou, Deus viu, Deus guiou, Deus inspirou, e mesmo Ele fazendo tudo, Ele ainda dá galardão para a gente quando a gente cumpre. Você consegue ver que é tudo Deus? Não tem nada nosso aqui, é tudo o Senhor quem faz. Foi Ele quem viu, foi Ele quem inspirou, foi Ele quem sonhou, foi Ele quem imaginou, foi Ele quem arquitetou. Foi Ele quem inspirou, foi Ele quem capacitou. A gente só cumpriu, irmãos. Tudo foi Ele, o trabalho braçal mesmo foi dele. E Ele ainda assim, Ele olha para a gente e fala, cumpriu, vai ter galardão. Eu olho para isso e eu fico, meu Deus do céu. Só que, infelizmente, irmãos, as pessoas, elas começam a andar dentro desses contextos e elas começam a ter um sentimento que não deveria ter. E existe uma pessoa na história que teve esse mesmo sentimento, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você abra, por favor, lá em Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. No versículo 12. Isaías, capítulo 14, versículo 12. Parece que eu mudei de assunto, mas não mudei não, tá? Fique tranquilo que no final você vai entender. Isaías, capítulo 14, versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Irmãos, deixa eu só começar a entender algumas coisas, esclarecer algumas coisas aqui. Essa palavra estrela da manhã é uma tradução errada do que de fato é esse contexto. Amém, gente? Porque estrela da manhã não é esse indivíduo que a gente vai ver aqui. Estrela da manhã a gente sabe muito bem que é Jesus Cristo. Amém, gente? Esse contexto aqui, estrela da manhã, irmãos, o contexto mais correto seria aquele que é banhado de luz. Estão comigo? Ou do latim, Lúcifer. Amém? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao... Pronto, vai lá para Ezequiel, por favor, eu já vou contextualizar tudo. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Você chegou lá? Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda.
De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. O dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, e no brilho da pedra andavas. Perfeito, perfeito, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em... Perfeito era nos teus caminhos até que... Estão comigo, gente? Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer ao querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua... Elevou-se o coração por causa de quê? Por causa da sua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Vamos entender o que a gente está lendo até aqui, que a gente viu em Isaías 14 e a gente está vendo agora em Ezequiel 28. Irmãos, essas duas passagens vêm falando a respeito de quem era Lúcifer e de como ele foi criado. Vocês estão comigo, gente? A Bíblia vem dizendo aqui em Ezequiel que quando ele estava no Éden, ele era formoso, ele era belo, ele era sábio, era inteligente. Irmãos, ele era perfeito. Vocês estão comigo, gente? Ele foi criado por Deus para ser perfeito. E quando a gente lê o texto, dá a entender que ele foi criado no momento, irmãos, em que ele foi colocado na terra. Parece que ele estava cuidando das coisas da terra até que o homem chegasse. Vocês estão comigo? Ele olha para aquilo tudo. Eu acho muito interessante que no versículo 15, ele vai falar que era perfeito nos teus caminhos até que se achou iniquidade em ti. Ele começou a olhar para quem ele era, para tudo que ele tinha, para tudo que ele estava fazendo, e ele começou a ficar admirado por quem ele era. Vocês estão comigo, gente? Ele começou a ficar maravilhado. Em outras palavras, irmãos, Deus fez toda a obra, Deus criou todas as coisas, e quando ele olhou para ele mesmo, ele, ao invés de dar louvor ou honra ao Senhor por aquilo que o Senhor fez, ele simplesmente olhou para ele e falou: eu sou bom demais. Então, ao invés de eu reconhecer quem Deus é, eu vou estabelecer o meu trono acima do trono dele. Eu não fiz nada, eu não criei nada, mas eu pego isso para mim e eu vou viver de uma forma em que eu quero ser mais alto ou maior do que ele. Estão comigo, gente? Vocês estão quietos, por quê? Quando eu olho para isso, irmãos, eu fico me perguntando: meu Deus do céu, como que pode uma situação dessa? Ao invés de reconhecer quem Deus é, ele começa a se encher daquilo que ele não fez. Alô? Ele não criou nada, irmãos. De fato, ele não tem capacidade de criar nada. Ele só era inteligente, irmão, só era sábio, porque foi Deus quem deu essa condição para ele ser assim. Alô? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes as pessoas, porque eu tenho um certo entendimento, um certo conhecimento da palavra, as pessoas olham para mim e falam: mas você deve ter estudado muito na sua vida para poder chegar nesse ponto. Irmãos, realmente eu estudei, mas eu só cheguei no ponto que eu estou porque o Senhor me colocou aqui. O meu estudo, irmãos, não tem nada a ver com isso. Eu só decidi dedicar um momento da minha vida para o Senhor. Mas se o Senhor não me acrescentasse, irmão, se o Senhor não me fizesse lembrar de todas essas coisas, eu não conseguiria ensinar você nada a respeito dessas coisas. Alô? Ei, você que está sendo licenciado, entenda, irmãos, você está só começando. Esse é só o início de algumas coisas na sua vida ministerial. Você vai muito além, irmãos. Tem gente que nem aqui vai ficar, eu sei disso. Tem gente que não vai ficar aqui, tem gente que vai passar um tempo aqui, vai crescer aqui, vai se capacitar aqui, mas vai ganhar outros ares, vai voar outros voos, só está sendo preparado aqui. Mas, irmãos, depois que você sair daqui, de quem que você vai se lembrar?
Depois que sair daqui, qual é a visão que você vai levar? Depois que você sair daqui, qual é a gratidão que você vai ter no seu coração? Estão comigo, gente? Você vai olhar para você e vai falar, foi tudo eu que fiz, foi tudo eu que conquistei, foi tudo eu que alcancei, ou você vai olhar para a situação e vai falar, existe alguém que apostou em mim, existe alguém que acreditou em mim, existe alguém que investiu em mim, e eu vou honrar isso. Porque, irmãos, independente se você continuar no verbo da vida ou não, existiram pessoas que acreditaram em você, que apostaram em você, que investiram em você. Estão comigo, gente? E essa gratidão, irmãos, ela tem que se estender por toda a tua vida. Agora, enquanto você está aqui, irmãos, o sentimento que tem que estar em você não é eu faria melhor se eu estivesse no lugar dele. Alô? Porque foi isso que o diabo fez. Ele olhou para Deus, ele viu todas as coisas, ele viu quão belo ele era, o quão inteligente ele era, ele olhou para aquilo tudo e ele simplesmente falou, eu posso ser igual, por que eu vou ficar abaixo se eu posso estar no mesmo nível? Amém, gente? Um sentimento de soberba se instala nele. Agora, o que eu acho muito interessante, irmãos, e que é o que de uma certa forma me espanta nessa história, é que quem foi que colocou a soberba no coração de Lúcifer? Quem foi que soprou sofismas no ouvido de Lúcifer para que ele olhasse para ele mesmo e ele se achasse maior ou melhor do que Deus? Estão comigo? Gente, vocês estão quietos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso me espanta, irmãos, porque eu olho para essa situação, ele ainda era anjo, ele era o querubim da guarda ungido, irmãos, pelo que dá a entender, abaixo de Deus, ele era o maior que existia. Vocês estão comigo, gente? E ninguém olhou para ele, ou chegou para ele e falou, mas rapaz, tu pode ser maior do que Deus, por que você vai ficar menor? Você pode estar mais alto do que Deus, porque você vai estar abaixo. Ninguém fez isso. Estão comigo, gente? Por quê, irmãos? Porque a soberba ela não precisa de influência externa para existir. A soberba é uma condição do coração. A soberba é como você olha para você, é como você olha para as coisas. Estão comigo, gente? A soberba é você cheio de você mesmo. É você olhar para todas as coisas e falar, eu não preciso de nada e nem de ninguém, eu posso fazer sozinho. Foi isso que Lúcifer sentiu. Agora, o que eu acho muito interessante, irmãos, é que a soberba, ela é anterior ao diabo. Às vezes a gente nem culpa o diabo de todas as coisas, mas existem coisas que o diabo não tem nada a ver, existem coisas que é você mesmo. Glória a Deus e aleluia. Eu dou um glória a Deus para você de vez em quando. E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque a gente não precisa de ninguém falando no nosso ouvido. Você pode ser mais, você é maior do que isso, você é melhor do que isso. Não, se fosse você, você poderia fazer diferente. Não, irmãos, a gente não precisa de ninguém para fazer isso, não. Às vezes não, né? Normalmente somos nós mesmos que fazemos isso. Estão comigo, gente? Temos a tendência de achar que porque nós temos uma unção específica, e temos um dom específico e fazemos, naturalmente falando, melhor ou fazemos de uma forma diferente que as pessoas entendem ou até se agradam mais, a gente tem a tendência de querer assumir um lugar que não é nosso. E muitas vezes num comentário inocente, e às vezes é até inocente mesmo, de falar, eu faria diferente, está sinalizando que existe uma soberba dentro de você. Estão comigo, gente? Agora, o que eu acho interessante nessa história é que ele era o querubim da guarda ungido. Deus criou ele perfeito. Irmãos, Deus fez tudo o que tinha que fazer. Era bonito, era perfeito, cuidava de todas as coisas, era organizado, era um negócio de excelência. Vocês estão comigo? Só que quando soberba chegou, Deus não pensou duas vezes para julgar e queimar. Alô? Na hora que a soberba se instalou, irmãos, foi na mesma hora, quando, versículo 15, você vai ver que é na ligação. Versículo 15 ele fala, perfeito você era,
até que foi encontrada iniquidade em você. E na multiplicação do teu comércio e do seu interior, se encheu o seu interior de violência e pecaste pelo que eu vou te lançar e profanar fora do monte de Deus e te farei perecer. No mesmo momento em que a soberba chega e se instala, Deus julga e queima. Estão comigo, gente? Existem algumas outras passagens na Bíblia que mostram um pouco sobre isso. Eu quero mostrar para você lá em 1 Timóteo, vai para lá por gentileza, 1 Timóteo capítulo 3. Se eu não dizer que é uma interpretação minha, eu vou te mostrar o princípio na Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 1. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra, e se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Versículo 6. Não seja neófito, não seja menino, não seja pequeno na fé, para não suceder que se ensoberbeça, para que não aconteça de que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Irmãos, entenda uma coisa. Quando a gente olha para esse texto, a gente tem a tendência de achar que é por conta da pessoa ser nova na fé que o diabo vai instaurar a soberba nele e por isso ele vai ter as mesmas obras ou o mesmo destino. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Vocês estão comigo? A Bíblia está dizendo que se você deseja o episcopado, excelente obra você almeja. Você tem alguns requisitos para cumprir para estar nesse ofício. Mas se você ainda não tem maturidade para estar nesse ofício, não esteja, porque senão você vai fazer, Deus vai acontecer por intermédio de você, e você, ao invés de dar a glória a Deus, você vai pegar a glória para você, e aí você vai cometer o mesmo erro que o diabo cometeu. É isso que a Bíblia está dizendo. Vocês estão comigo, gente? E ele vai dizer que se isso acontecer, a condenação que houve para ele é a mesma que vai acontecer para quem andar nesses caminhos. Amém, gente? Irmãos, esse contexto, para mim, ele me chama muita atenção, porque nenhum juízo na Bíblia é tão imediato quanto o juízo da soberba. Nada é tão rápido, irmãos, nada é tratado tão rápido do que quando uma pessoa está soberba e Deus vai tratar essa pessoa. É quase que instantâneo o negócio. Vocês estão comigo, gente? Deuteronômio fala uma coisa muito interessante, vai para lá por gentileza. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 8. Eu tinha que trazer a lei, né? Se eu não trouxer a lei... Deuteronômio 7:8, você chegou lá? 17:8, perdão. Chegou? Diz assim: quando alguma coisa te for difícil demais, em juízo entra em caso de homicídio, e de demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio. Então, se levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas, sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo, e farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem, do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo o que te Presta atenção, gente, no que a gente está lendo até aqui. A gente está vendo que em algumas situações, algumas pessoas vão até outras para poder pedir conselhos. Vocês estão entendendo isso aqui? Você não sabe o que você tem que fazer, ou você está numa situação difícil e você está indo buscar a ajuda de alguém. E aí a Bíblia vem dizendo, que, no versículo 10, que quando você for buscar a ajuda de algum sábio, quando você for buscar a ajuda de alguém a respeito de algumas coisas que você tem que fazer, seja pelo menos inteligente para poder cumprir aquilo que aquele que está te orientando está falando. Estão comigo, gente?
Versículo 10. Farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo que te ensinarem. Irmãos, o que eu posso te falar a respeito da minha vida ministerial? Eu não tenho tantos anos assim de ministério. Eu ensino, tem 10 anos somente. Mas eu já andei algumas milhas, já vi algumas coisas e já passei por algumas situações. Irmãos, 1 Coríntios 1:10 é uma verdade no meu coração, mas nem sempre aquilo que foi dito a mim era algo que eu concordava de primeira mão. Estão comigo, gente? O que é normal, irmãos. Somos pessoas que pensam diferentes, que tiveram criações diferentes, que vivem de formas diferentes. É absolutamente normal, em algumas situações, a gente pensar de formas diferentes. Vocês estão comigo? Mas a Bíblia fala que nós devemos ter todos o mesmo falar, o mesmo proceder, a mesma forma de pensar. Isso quer dizer que eu até posso, à primeira instância, pensar diferente, mas eu não posso permanecer pensando diferente. Eu tenho que trazer o meu pensamento para aquilo que está acontecendo. Vocês estão comigo, gente? Já tive situações, irmãos, de eu ir conversar com o pastor Jorge me falar algumas coisas, de eu ser muito sincero com ele, eu falar, pastor, eu não penso assim não, mas eu vou orar. E eu vou chegar nesse ponto aí. Só me dê um tempo. Eu só preciso de um tempo para poder chegar nesse ponto. Mas também, irmãos, em nenhum momento, graças a Deus, irmãos, e não é para a honra e glória do meu nome, é para a honra e glória do Senhor, em nenhum momento nesses 10 anos, mesmo em algumas situações, pensando em coisas, não em coisas diferentes, mas de forma diferente, em nenhum momento, irmãos, quando eu estava com o microfone na mão ou conversando com as pessoas, eu falei diferente daquilo que ele estava falando. Porque a visão não é minha, a unção não é minha, não tenho que pregar aquilo que eu penso ou aquilo que eu acho, irmãos, eu tenho que pregar o que a palavra diz e eu tenho que pregar o que a minha liderança está dizendo que eu tenho que pregar. Mas, Liliane, se a sua liderança está errada, aí é ela com Deus, irmãos, eu não tenho nada com isso. A partir do momento que eu me coloquei debaixo da submissão de alguém, eu estou resguardada por essa submissão. Se ele está errado, irmãos, é ele com Deus, é ele que paga as contas dele. Amém, gente? Aí ele continua dizendo, versículo 11. Segundo o mandado da lei que te ensinarem, de acordo com o juízo que te disserem, farás da sentença que te anunciarem e não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. Você não vai fazer nada além e nada de menos. Estão comigo, gente? Porque se você faz algo além, é soberba, e se você faz de menos, é soberba também. Porque se você faz além, você está falando que você sabe, que você não se submete a isso. Estão comigo, gente? Agora, se você faz de menos, você está falando, eu não vou me importar, não vou fazer nada, que está tudo certo. Soberba também. Estão comigo, gente? Ele continua dizendo. Meu Deus, o tempo passa rápido aqui, né? Versículo 12. E o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus e nem ao juiz, esse vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê, gente? Você está lendo o texto comigo? Tem certeza? O que vai acontecer com quem agir de forma soberba? Morre. Irmãos, é na mesma hora. Agora, o que eu acho interessante é que Deuteronômio, ele é uma repetição da lei. Vocês estão comigo? Levítico vem trazendo toda a lei, e Deuteronômio ele vai ser uma repetição da lei. Por quê? Porque o povo já tinha passado 40 anos no deserto, já tinha morrido todo mundo, porque a Bíblia fala que só iria entrar Josué e Caleb na terra prometida, e aqueles que tivessem de 20 anos para baixo, então já tinha morrido todo mundo, e a lei ela precisava ser repetida para o povo aprender a respeito da lei. Vocês estão comigo, gente? Então, Moisés, ele vai falar todas essas coisas para o povo. Ele está falando, se você procurar o sábio, seja inteligente para poder andar segundo os conselhos do que o sábio está te dizendo. E faça tudo quanto ele te disser. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não faça mais e nem menos. Faça exatamente o que ele te disser. Estão comigo, gente? Irmãos, se veio pedir conselho para o pastor, irmãos, faça o que ele está falando para você fazer. Porque às vezes eu fico... A unção pastoral, irmãos, ela é linda. E a gente até brinca muito sobre isso, né? Que eu falo, meu Deus do céu, Deus me livre dessa unção. Porque, irmãos, que eu fico assim, o pastor ele tem um cuidado, ele tem uma coisa, vai lá, aconselha, fala uma coisa, não faz e faz, fala e ouve. Eu fico, meu Deus, que paciência. Aí aconselha, a pessoa, né, faz isso, que vai dar certo.
Passa não sei quanto tempo, irmãos, passa alguns meses, a pessoa chega, pastor, quer conversar, vão conversar. Aí senta e ouve, quando vai ouvir as mesmas coisas. E aí, né, primeira pergunta, fez o que eu falei? Não. Irmãos, eu fico... Fala a verdade, irmão, não dá vontade de dar uma? Ah, obrigada. É só o pastor que tem essa unção, irmãos, que tem essa paciência de falar, não, meu filho, e ainda vem no meu filho, né? Não, meu filho, eu não falei para você fazer, então vai lá e faz, não é? Faz isso, aquilo outro, e você vai ver, e irmãos, às vezes sai ano, entra ano, e a pessoa não faz. Eu fico, veio pedir conselho para quê? Está querendo, né? Pastor, com todo respeito, mas está querendo um psicólogo de graça. Porque só quer falar, mas não quer fazer aquilo que está sendo orientado a fazer. E sabe, irmãos, o sucesso não está no falar, o sucesso está em fazer aquilo que foi orientado. Porque a unção está vindo sobre a orientação. Agora, quando você não faz, irmãos, você está dizendo que aquilo que você ouviu não é o suficiente para mudar o que você precisa mudar. E isso é soberba. Cadê, gente? Acabou, amém? Isso é soberba. E a Bíblia fala que esse vai morrer. O que eu acho interessante, irmãos, é que mesmo sendo uma repetição da lei, o que a gente vê é que para o pecado da soberba não existe expiação. É morte. Alô? Depois você lê, pega, né, faz seu estudo em casa, pega o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio, irmãos, e lê, estuda esse livro, e você vai ver que durante toda a lei, Moisés ele vem falando, olha, se você fizer isso, se você pecou nisso, se você errou nisso, faça isso, isso e isso, e você vai ter isso. Se você errou nisso, faça isso, isso e isso, e você vai ter isso. Se errou nisso, faça isso, isso e isso, que vai ter isso. Em quase todos, irmãos, são pouquíssimas, mas pouquíssimos pecados que o julgamento é de morte direta. Estão comigo, gente? Mas é muito pouco mesmo. Conto nos dedos da mão e sobra dedo. Estão comigo? Mas para a soberba, o juízo, o julgamento é quase que instantâneo e não existe outro julgamento a não ser morte. Amém, gente? Ainda dá tempo, vá, por favor, lá para Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, e quem dera fosses frio ou quente, e assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa. Presta atenção no que está acontecendo aqui, irmãos. Deus ele vai falar para um povo numa igreja chamada, né, da cidade de Laodiceia. E ele vai dizer para esse povo, olha, eu conheço as suas obras. Só que porque eu conheço as suas obras e eu vejo que você não é frio e nem quente, eu estou ao ponto de te vomitar. Estão comigo, gente? Por que eu estou ao ponto de te vomitar? Porque você está dizendo que eu estou rico e abastado e eu não tenho falta de nada. Irmãos, sou rico e abastado, não tenho falta de nada, é soberba, porque todo mundo precisa de alguma coisa, nem que seja de Deus. Alô? E porque ele está soberbo, o Senhor está ao ponto de vomitar. Agora, o que é interessante, irmãos, eu sei que existe todo um contexto histórico aqui a respeito das águas, eu não vou entrar nesse ponto. Mas o que é interessante aqui é que quando a gente vomita alguma coisa, isso quer dizer que aquilo está no corpo, mas não faz parte do corpo. Vocês estão comigo, gente? E porque não faz parte do corpo, o corpo rejeita. Ao ponto de você colocar aquilo para fora. E Deus ele está falando, olha, se você tem em você um sentimento de soberba, embora você está no corpo, você não faz parte do corpo. E é por isso que eu vou vomitar.
Estão comigo, gente? Agora, irmãos, por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente precisa tomar muito cuidado com a soberba, porque a soberba ela é sorrateira. A gente pensa que não, mas quando vai ver é. E Deus resiste aos soberbos. E eu não quero, irmãos, que você seja resistido pelo Senhor por conta das coisas que você está vivendo ou fazendo. Vocês estão comigo, gente? Mas, Liliane, por que você está falando isso tudo? Porque, irmãos, diante de vocês está uma nova estação. E eu não estou falando, irmãos, somente para os que estão sendo levantados, para os que estão sendo licenciados, para os que estão sendo indicados e por aí vai. Eu estou falando para a igreja. Diante de vocês está uma nova estação, irmãos, e nessa estação algo poderoso da parte de Deus está vindo. E quando isso, irmãos, começar a se manifestar de fato, aquilo que tiver ensoberbecido, irmãos, vai ser vomitado. Aquilo que estiver com o coração torto, que estiver com o coração desalinhado, irmãos, infelizmente não vai poder ficar. Porque você está dizendo que sem Deus você consegue fazer. E não tem como a gente fazer absolutamente nada sem Deus, porque nós já vimos que antes de todas as coisas, Ele preparou todas as obras para que a gente pudesse andar nelas. Vocês estão comigo, gente? Tá, irmãos, um novo tempo está sobre vocês. Eu tenho plena convicção, irmãos, que a sequência não está sendo algo natural, mas de fato algo espiritual, ainda que pareça ser algo natural. É impressionante como que, e isso, irmãos, eu não estou falando para a honra e glória do meu nome, e o Senhor conhece muito bem o meu coração. É impressionante como que estou vindo eu e logo depois vem pastor Jorge. Não sei nem se eu podia falar, mas já falei. Me perdoe, diretor, se eu não podia falar. E isso, irmãos, não é algo natural. Pode ter certeza que grandes coisas vão começar a partir desse momento. Irmãos, não por minha causa, porque eu estou aqui meramente como João Batista preparando o caminho. Porque a unção está nele. Está em mim, não. Eu só estou desfrutando da unção que está escorrendo dele. E eu creio, e está muito forte isso no meu espírito, irmãos, que um novo tempo está diante de vocês. Eu não sei o que é, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei quais são todos os desejos do coração do pastor para essa igreja. A gente já conversou sobre algumas coisas, mas eu não sei quais são todos, né? Mas eu sei que o Senhor vai fazer algumas coisas aqui, que esse ano não vai terminar do jeito que ele começou. E sabe, irmãos, a quantidade de pessoas que estão sendo indicadas aqui para o licenciamento não é à toa. Eu conheço um pouco da história de vocês, não conheço todos, mas já ouvi um pouco da história dos que vieram junto. Mas sabe, irmãos, vocês vieram junto, existe uma fidelidade de vocês para com o casal pastoral, é perceptível isso. Eu não estou entrando nessas esferas, irmãos, e realmente, se tem uma coisa de Deus, é testemunha. Irmãos, eu não estou aqui para brincar com a unção. Se tem uma coisa que eu ouço a respeito de vocês, são elogios de fato. O pastor não me pediu para ministrar essa palavra, ele não me deu tema, ele não falou nada, ele só falou, Lili, seja guiado. E sabe, irmãos, isso nunca aconteceu. Eu já estive aqui 2 vezes antes, e ele nunca me colocou 2 cultos para ministrar. Talvez ele nem saiba, e eu sei que ele teve todo um cuidado de me colocar para ministrar hoje. Não por conta de ser a palavra que eu iria dizer, mas cuidado com o meu descanso mesmo, eu vejo isso claramente. Mas ele só está sendo obediente ao que o Senhor está falando. E sabe, irmãos, vocês que estão sendo levantados agora, é um novo tempo e uma nova estação, irmãos. O Senhor sabe da fidelidade do coração de vocês, mas, irmãos, não deixe a soberba instaurar ou entrar no coração de vocês. Vai chegar o tempo de alguns aqui correrem a sua própria carreira, né? De andar de uma certa forma independente. Pastor, já estou acabando, tá?
de andar... Não, se bem que eles me dão 2 horas, pastor, então tá tudo certo. Estou brincando. Vai acontecer aqui de alguns, num determinado tempo, começar a correr a sua carreira de uma forma independente, coloque esse independente bem entre aspas mesmo. Mas, irmãos, ainda assim, seja grato ao Senhor por esse homem de Deus que está acreditando em vocês. Irmãos, eu já tive oportunidades na minha vida, até mesmo ministerialmente falando, de andar em outros ares, de voar para outros cantos. Oportunidades não faltaram. Em alguns momentos, oportunidades tentadoras. E eu não estou falando de coisas ilícitas, eu estou falando de coisas lícitas. Estão comigo, gente? Mas eu entendi na minha vida que alguém acreditou. E eu não posso decepcionar essa pessoa. Isso é lealdade. O meu pastor não vai precisar olhar para trás para saber ou para procurar saber o que eu estou fazendo. Porque uma coisa que eu sustento em mim é um sentimento de lealdade a ele. Eu não posso trair a confiança desse homem. Não por mim, irmãos, mas porque eu sei o tanto que ele orou, eu sei o tanto que ele acreditou, e eu não posso pegar essa confiança que ele teve e considerar isso nada, ao ponto de não considerar ele. Por que você está falando isso tudo? Porque eu já vivi tempo suficiente, irmãos, para ver as pessoas deslizarem em bobeira. Eu não estou falando de grandes coisas, não. Estou falando de coisas pequenas mesmo. E que você não seja assim, irmãos. Que você esteja analisando o seu coração diariamente a respeito de soberba, a respeito de grandeza. Isso, irmãos, suba sempre. É uma palavra de pastor Jorge que eu guardo na minha vida e eu penso nisso todos os dias. Suba sempre um degrau de glória, mas desça sempre 2 na humildade. Reconheça que não é você. Ele te chamou, ele te capacitou, ele te criou, ele te inspirou, irmãos, e ele está acreditando em você, que você vai passar isso para frente. Amém, gente? Não é você, não é porque você é bom, não é porque você é abençoado, não é porque você é inteligente, não é porque você é bonito, não é porque você é eloquente, não é porque você sabe, porque você tem fazido. Não, irmãos, é porque é Ele em você. É Ele em você, é Ele quem enche tudo em todas as coisas. A gente se dedica sim, a gente se coloca à disposição sim, mas, irmão, se Ele não abrir o nosso entendimento, a gente não vai ver do jeito que tem que ver. Se Ele não abrir os nossos olhos, a gente não vai enxergar as coisas como de fato elas são. E se a gente cair no erro, irmãos, de tentar dar uma ajudinha para Deus, para poder fazer do jeito que a gente quer, irmãos, soberba chega, e junto com a soberba chega o juízo. E eu não quero que você morra. Amém, gente? Cuide do seu coração, cuide da sua vida espiritual, cuide, irmãos, daquilo que você tem hoje, que é o que você tem de mais precioso. Irmãos, a sua vida ministerial é o que você tem mais de precioso em Deus. Primeiro você tem a sua salvação, né? Isso aí, irmãos, é indiscutível. E segundo é você andar naquilo que Ele te chamou para andar. Irmãos, não tem nada mais precioso do que isso não, e dê valor a isso. Amém? Não traia a confiança do Senhor em você e não traia a confiança desse casal que está acreditando em vocês. Amém? Aprendeu alguma coisa hoje? Foi abençoado? Você pode se colocar de pé para orar por você? Sabe, irmãos, você tem uma visão sobre você. Ande com essa visão, carregue essa visão, ainda que você, em alguns momentos, não pensa igual, não age do mesmo jeito, não quer agir dessa forma, mas ore ao Senhor que Ele vai te capacitar a você andar dentro dessa visão. Amém? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Pai, porque ela tem todas as respostas que nós precisamos. Pai, a tua palavra, ela nos ensina todas as coisas, Pai, ela trilha os nossos caminhos. Pai, a tua palavra, ela traz tudo aquilo que nós precisamos.
Senhor, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, Pai, ela é imutável. A tua palavra ela é soberana, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra que nos alcançou, que nos tirou de um império de trevas e nos colocou no teu reino. Pai, essa palavra nos resgatou, Pai, ela mudou a nossa sorte, ela transformou o nosso pranto em festa, o nosso choro em riso, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por essa palavra. Pai, muito obrigado pelos teus ensinamentos nessa noite. Ensina-nos, Pai, a contar os nossos dias a fim de que eles sejam proveitosos. Pai, nos mostre aquilo que nós precisamos alinhar. Nos mostre, Pai, aquilo que nós precisamos tirar de dentro de nós. Porque nós não queremos, Pai, ser vomitados pelo Senhor, mas nós queremos fazer parte desse corpo que juntamente, Pai, ele é perfeito, ele é perfeitamente ajustado. E, Pai, assim nós vamos correr com velocidade a carreira que o Senhor nos propôs. Pai, muito obrigada, Senhor, porque aquilo que o Senhor tem, o Senhor derramou sobre nós. Pai, o Senhor é aquele que enche tudo em todas as coisas. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor derramou em nós fidelidade, lealdade, Pai. O Senhor derramou em nós confiança e nós vamos andar, Pai, nesses passos. Nós vamos andar como pessoas que são dignas de serem depositadas confianças, porque a gente não trai, a gente não engana, Pai, a gente não está aqui para poder dar punhaladas nas costas, Pai, mas de fato para poder seguir a visão que já foi colocada sobre nós. Ah, Pai, muito obrigado, porque nenhum de nós, Pai, vamos ensinar outra visão que não seja a sua. Nenhum de nós, Pai, vamos trazer a honra e a glória para o conhecimento que nós temos. Mas nós vamos, Pai, sempre tributar-nos honras e glória ao Senhor, porque entendemos que é através do Senhor e é pelo Senhor que nós fazemos todas as coisas. Obrigada, Senhor, por esse novo tempo que está sobre essa igreja. Ah, Pai, eu não sei ainda o que o Senhor vai fazer, Pai, eu não sei aonde eles vão chegar ainda, mas, Pai, eu já sei que vai ser um lugar excelente, Pai, que vai ser um lugar diferente. Pai, essa igreja vai começar a manifestar coisas nessa cidade em que as pessoas vão se achegar para ver o que é isso que está acontecendo aqui, o que é essa palavra que estão anunciando aqui, o que esse povo está dizendo, como que esse povo está vivendo. Eu preciso aprender, eu preciso me achegar. Pai, eu declaro essa igreja sendo um imã nessa cidade, ela alcançando pessoas e lugares, Pai, em que eles nem sequer pensaram, mas que o Senhor vai fazer. Ah, Pai, muito obrigado pelas manifestações do Teu Espírito neste lugar. Ah, Pai, obrigado porque aqui é lugar de milagres, aqui é lugar de anunciar a Tua palavra. Pai, aqui é lugar dos Teus sinais acontecerem para que as pessoas possam crer que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus verdadeiro e que não existe nenhum outro além do Senhor. Oh, glória a Deus, obrigada, Pai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai. Meu Deus do céu. Eu te agradeço assim em nome de Jesus, Pai. Meu Deus. Meu Deus. Pastor Vano, o senhor assistiu a sequência de Velozes e Furiosos? Alguns, né? O senhor, eu não vou lembrar qual que foi, mas o senhor assistiu um que o carro ele tem um imã, era um carro, um caminhão, onde sei lá o que era. Ele tinha um imã dentro dele, era uma peça que fizeram, que era uma peça eletromagnética, e por onde ele passava, ele saía agarrando os carros mesmo do lado dele. Era uma coisa que... Você ouviu isso? Não, né? Pronto, existia um carro que colocaram, era um carro tipo uma caçamba atrás, que eles colocaram uma peça que foi criada, que era uma peça eletromagnética, que ela funcionava como um imã. E eles colocaram esse carro na pista e num determinado momento eles ligaram esse imã, essa peça eletromagnética, e na hora, é instantâneo, na hora que liga, tudo agarra no carro do lado e ele está arrastando um monte de coisa.
Porque na hora que agarra, não é igual o nosso imã que a gente consegue tirar, é uma força que vem de dentro para fora, que não consegue segurar, soltar nada que está fora. Ela simplesmente atrai tudo para ela. Isso é o que vai acontecer nessa igreja. Existe uma força dentro dessa igreja que vai ser ativada. E a hora que ativar, vai vir gente de onde o Senhor nem imagina. E as pessoas não vão conseguir sair daqui, porque a força é de dentro para fora. Meu Deus do céu, isso está muito... Eu não tinha, pastor, por Deus, eu não lembrava disso. Eu lembrei disso agora, enquanto eu estava orando. E quem crê pode ter certeza que vai ver essas coisas acontecerem. Amém? Meu pastor, se prepare. Meu Deus do céu. Não vai caber aqui não, pastor. Não é à toa que vocês já estão começando a ver outros projetos. Não vai caber aqui não. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Esse tempo do inferno tentou parar algumas coisas aqui. Mas não vai conseguir não. No rema é daqui para cima, nunca daqui para baixo. E não precisa se preocupar demais com aula demonstrativa, de anunciar isso, porque é o Senhor que vai trazer. Porque o Senhor sabe que o desejo do seu coração não é ver escola cheia, é ver vida transformada. Está preocupado em, nossa, o Rema tem só 20, o Rema tem só 10, o Rema tem só... Não, você não está preocupado com isso. Você está preocupado em ver as vidas dessa cidade transformadas por essa palavra. E é por causa disso que é o Senhor quem vai trazer isso. Se prepare. E vocês também. Porque o trabalho não vai ser só para ele, não. Vidas dão trabalho. Então arregassem as mangas, se prepare, porque é tempo de trabalhar muito, mas a colheita também é abundante. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra, eu amo vocês. Minha boca se encheu de riso, os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte. É por isso que eu me regozijo. Minha boca
do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural. Deus do céu. Quase que a gente não consegue terminar, né? Você pode sentar. Glória a Deus, meu Pai. Meu Deus. Ui. Que bênção. Que coisa maravilhosa é a gente poder desfrutar dessa unção coletiva. E eu sabia que tinha coisa poderosa, né? Preparada já. Mas, meu Deus, alguém anotou a placa? Meu Deus do céu, devo estar toda descabelada, meu Pai. Mas amém, falei que eu ia perder, amém. Falei que se necessário fosse eu ia perder minha reputação mesmo. E não vou deixar de usufruir. E eu vou te dar uma orientação, faça o mesmo, amém? Glória a Deus. Você foi edificado, amado? Amém, glória a Deus. Vamos aos nossos avisos. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Mas é muito importante que você permaneça aí atento àquilo que nós vamos poder compartilhar com você agora, através de algumas imagens como essa. Uau! Nosso jantar dos namorados, nosso primeiro evento, né? Voltado mais para os casais, aqui em nossa igreja, vai acontecer nesse próximo sábado, dia 18, às 19 horas, e eu quero dizer, já conversando com a Jéssica, tem muita coisa maravilhosa para acontecer nessa noite, e eu quero impulsionar você, que de repente ainda está pensando, inclusive você que está em casa, nos assistindo, casado, noivo, namorado, você pode também entrar em contato conosco ainda hoje, até as 23h59, tá certo? Para que você possa fazer sua inscrição e efetuar o pagamento. Nós temos um valor de investimento, porque nós temos um desejo de gerar um ambiente bem agradável para todos que estarão aqui no dia 18.
E o propósito, amados, é a gente estar estreitando mesmo esses relacionamentos conjugais, né, de namoro, de noivado, com uma palavra poderosa que já está sendo gerada. Já você crê nisso? Então, querido, também tenha o desejo de convidar pessoas para estar aqui. Eu tenho convidado e a gente já tem até pessoas que não estão na igreja e que estarão aqui também. Mas você que é da igreja, faça um esforço para estar aqui. É o nosso primeiro evento e vai valer a pena. Amém? A Jéssica vai estar hoje à noite ainda recebendo aí o seu investimento, o valor do seu investimento e o seu nome também para esse grande evento, porque eu creio que é o primeiro de muitos. Amém? Glória a Deus. Dia 19, domingo, nós teremos aí o pastel feito na hora, tá certo? Feito pelo Alderami e Adinha, as mãos abençoadas, né? E vai estar sendo vendido apenas por R$15. É um combo, o pastel mais o suco. E nós teremos aí, queridos, o envolvimento de departamentos da igreja. Departamento de crianças, o departamento de multimídia. Eles estão envolvidos para que a venda desse dia 19 seja então revertido para coisas que precisam também já estão sendo geradas nesses departamentos. Então seja você participante disso, já se prepare e faça o seu lanche no domingo à noite aqui no nosso Verbo Café. Oh, meu Deus! Vou falar igual Lili, meu Deus do céu. Glória a Deus. Próxima segunda-feira nós damos início a mais uma matéria do Rema, a nossa última matéria desse primeiro semestre, e com certeza vamos fechar também esse semestre com chave de ouro, e teremos aqui o nosso pastorzão, o pastor Jorge, dando a matéria submissão e autoridade. E querido, esse primeiro dia de aula está aberto. Por isso que ali tem aula aberta. Não é a matéria toda aberta, mas é o primeiro dia dessa matéria, estará aberto para convidados. Você que está aqui, gostaria de convidar pessoas, convide pessoas. Nós temos o Rema Kids funcionando. Então, se de repente o seu convidado tem a necessidade de trazer uma criança, traga também. Só gostaria que você nos comunicasse, para que a gente comunique aí a liderança do Rema Kids para se preparar. E você que está em casa também, você é o nosso convidado a conhecer um pouco mais do Rema, sobre o Rema. Vem fazer esse dia de aula que vai estar aberta. Próxima segunda-feira, dia 20, às 20 horas, aqui nesse espaço da Igreja Verbo da Vida. Aleluia! Olha quantos eventos, amados, quantas coisas estão sendo proporcionadas para nós, para que a gente possa crescer. Dias 25 e 26 desse mês, lá na nossa sede em Vitória, teremos então Conectados com Manuel Dias, um homem de Deus, uma pessoa que nós já tivemos o privilégio de conhecer. Ele já esteve em Vitória e vai estar de novo em Vitória nos dias 25 e 26 de junho, às 18 horas. Tendo então aí a programação Conectados. Você que é trabalhador, procure aí a sua liderança de departamento. Você querendo estar presente, se comunique com ele. São 2 dias, mas nós estamos incentivando aos trabalhadores estarem no sábado, porque no domingo temos o nosso culto aqui e a nossa igreja vai estar recebendo muitas pessoas. Amém? Temos essa palavra, amado, e nos agarramos a ela. Mas fica aí realmente um incentivo para que você participe. Se você não é de departamento, mas gostaria de participar, entre em contato com a secretaria da igreja para maiores informações. Aleluia! Como eu havia dito, domingo tem celebração. Amém? Então você, querido, tem o privilégio de convidar pessoas para vir celebrar o Senhor, para aprender mais essa palavra poderosa. Nossos cultos aos domingos, você que está em casa, é sempre às 18 horas. E toda quinta-feira estamos aqui também, às 20 horas. E queremos, assim, externar mesmo o convite para você e toda a sua família. Aleluia! Você pode ficar de pé? Vamos ser gratos ao Senhor por essa noite poderosa. Mais uma vez a você que está em casa, muito obrigada.
Que você aí compartilhe esse link, que você desfrute aí de outras celebrações poderosas, que cresça. Obrigada, Pai, por esse tempo. Nós te somos imensamente agradecidos, Pai, por tudo que recebemos essa noite. Nós declaramos, Senhor, aqueles que estão também participando conosco por meio do YouTube, os que estão aqui de forma presencial, que, ó Deus, eles tenham uma noite maravilhosa, um decorrer de semana poderoso, e que todos nós, Pai, cresçamos na Tua palavra. Obrigada, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A todos uma excelente noite. Vão na paz. Sejamos todos abençoados na prática dessa palavra.